Olá, eu sou Arthur do Pronto para Investir e uma dúvida que eu recebo sempre é sobre qual site utilizar para analisar empresas que estão listadas na Bolsa de Valores. Principalmente hoje, que eu vejo que tem muita gente procurando esse assunto e já estão querendo investir até no exterior, eu acho que esse vídeo vai cair na hora certa e é o site fundamentei.com. Então, para mim, ele é o melhor site aí disparado para análise de empresas, não só para você investir em ações, mas como você pode ver aqui ao lado esquerdo, fundos imobiliários, stocks, que seriam ações no mercado americano, e REITs, que seria uma espécie de fundos imobiliários no mercado americano. Vale lembrar que o fundo imobiliário para o REITs tem algumas diferenças, tá? Não é tão parecido da forma que muita gente fala por aí, eu vejo que tem algumas regrinhas diferentes. No caso das stocks também, para as ações aqui, tem algumas regrinhas aí, mas aqui no canal eu não falo sobre stocks e REITs, eu falo mais sobre ações e fundos imobiliários. Então, por que que eu indico esse site, por que que eu utilizo esse site? Eu já fiz o meu login aqui, então quando você acessa fundamentei.com, tem a opção de você fazer o login, vai estar no canto superior direito, para você acessar todos esses ativos. Inclusive tem como você se tornar um membro premium, que dá acesso a discussões, dá acesso ao ranking de ações de acordo com as classificações dos membros aí, mas eu utilizo a versão gratuita e é a versão que eu vou mostrar aqui para vocês. O Eduardo Cavalcante também tem muito conteúdo bacana aí, quem ainda não conhecer ele, vale a pena conferir. E ele mostra várias ações até de fora do Brasil. Então, Walmart, Amazon, Apple, Berkshire Hathaway, que é a empresa do Buffett. Você pode ver aqui que tem várias empresas. E aqui do lado esquerdo você pode filtrar. Então, aqui, por exemplo, eu filtrei para ações. Tem como você filtrar setores. Então, eu posso olhar apenas as empresas de energia, olha. Então, Eletrobras, CEMIG, Energisa, Equatorial, várias empresas aí famosas, inclusive. Energias do Brasil, Engie, eu invisto na Engie. Deixa eu ver mais, Alupar. Tem várias empresas dentro desse setor e você pode abrir aqui. Só diminuir a tela. Você pode abrir uma dessas empresas para entender melhor o funcionamento dela. Eu, particularmente, utilizo esse site apenas para uma filtragem inicial, porque depois eu vou para o relatório do site de relações com investidores, que é onde você deveria buscar, de fato, as informações mais profundas sobre o negócio. Mas esse site ele vai ser o melhor site para você filtrar essas empresas de acordo com algumas premissas que você vai criando. Então, por exemplo, vou mostrar aqui como eu faria no caso da Engie. Então, o setor de energia, a maior geradora privada de energia do Brasil, porcentagem dela no Ibovespa. Segmento de listagem novo mercado, então ela tem apenas ações ordinárias com tag along de 100%, free float dela de 21%. Aqui você vê, por exemplo, quanto que o sócio majoritário tem da empresa. Aqui no caso, o sócio majoritário tem 69%, que para mim é um valor ok. Mas normalmente, se a empresa não tem um sócio majoritário com certa relevância, eu já fico com o pé atrás. Então, a Lojas Renner, por exemplo, é uma baita empresa e eu ainda não investi nela por conta disso. Então eu queria estudar mais, eu acho que é um risco maior quando você não tem um sócio majoritário com uma parcela relevante. Então eu não precisaria me aprofundar no estudo da Lojas Renner, por exemplo, se eu viesse aqui e visse isso, porque para mim essa é uma premissa que hoje é muito importante. Não significa que eu vá manter para sempre, mas hoje, a princípio, eu prefiro empresas que tenham um sócio majoritário com certa relevância. Por quê? Em caso de prejuízo, em caso de problemas, em caso de dificuldades, o majoritário vai ser a pessoa mais prejudicada. Da mesma forma que em bons resultados vai ser a que vai sair com grandes benefícios. Então isso para mim é pele em risco e é um conceito que eu particularmente levo muito a sério. E aqui embaixo você vê o gráfico das ações que eu também acho que não vai valer para nada, mas essas informações aqui, ó, para mim tá o ouro da filtragem inicial que você vai fazer. Então, não invista apenas olhando o Fundamentei ou qualquer outro site de dados generalistas assim, porque basicamente não tem como o Eduardo Cavalcante colocar o RI inteiro da empresa aqui. Então tem fatores de riscos que são muito importantes, tem os relatórios anuais que são extremamente importantes
e você vai consultar isso através do site de RI da empresa. Não vai ser pelo Fundamentei. Mas aqui, ó, por exemplo, você pode ver o crescimento do lucro da empresa nos últimos anos. Você pode ver qual a margem líquida da empresa, ou seja, quanto da receita líquida dela está virando lucro líquido. Então aqui você pode ver que a Engie tem uma margem líquida de mais de 20% nos últimos 4 anos. É uma margem líquida muito alta. O ROI, que é o retorno sobre o patrimônio líquido, que eu vejo que muita gente utiliza aí, mas tem que tomar um cuidado, porque existem várias variações aí no patrimônio líquido de uma empresa, às vezes até do mesmo setor, elas podem ter um patrimônio líquido que é formado de forma diferente, então é um cuidado que nós temos que tomar. Não dá para comparar, por exemplo, a Engie com uma empresa de calçados, é muito diferente os negócios. Mas dá para você ver o caixa, a dívida da empresa, então aqui você consegue ver o endividamento. O Eduardo até coloca a dívida líquida sobre o EBITDA, que é um indicador que eu acho que faz muito sentido, e ele fala que bom é menor que 3, ó. Só você colocar o mouse aqui em cima. É um indicador que para mim faz muito sentido, porque ele mede quanto tempo, quantos anos de EBITDA da empresa precisaria para quitar a dívida líquida dela. Então aqui no caso, ó, por exemplo, compara com o EBITDA que a empresa teve em 2019. Então, quantas vezes esse EBITDA aí precisaria para cobrir a dívida líquida da empresa? Então, a Engie, por exemplo, tem uma dívida líquida, ou seja, a dívida líquida seria a dívida menos o caixa, que com 2,1 anos aí, ela conseguiria pagar com o EBITDA, que seria o lucro operacional da empresa. É quanto que a empresa consegue gerar com suas operações. Para mim, esse indicador é importante. Tem o fluxo de caixa operacional, CAPEX, fluxo de caixa de financiamentos. Tem os proventos, que também vai ser muito importante, eu prefiro olhar aqui pelo payout. Muita gente olha dividend yield, que para mim não vale absolutamente nada, porque ele é baseado no preço da companhia, e o preço da companhia está em constante oscilação, e aí para mim não vai fazer tanto sentido. Eu acho que vale mais a pena entender o payout da empresa. Por quê? Aqui está toda a estratégia de distribuição ou não distribuição de lucros por parte da empresa. Então, no Brasil, normalmente as empresas distribuem pelo menos 25% de seus resultados. Aqui você pode ver que a Engie distribui muito dos lucros dela. Ou seja, é uma empresa que já está num nível de maturidade, de certa forma, elevado, já que ela acredita que ela não precisa desse lucro aqui para reinvestir no negócio e crescer cada vez mais. Mas eu acho importante a gente analisar se está tendo constância aqui na estratégia de payout. Porque às vezes você consulta uma empresa e ela está toda bagunçada aqui, tem um payout completamente diferente. Você pode olhar também o lucro líquido, o crescimento dele. Aqui no caso cresceu bem de 2016 para 2019. Eu particularmente não invisto em empresas que têm prejuízo nos últimos anos. Então aqui eu poderia pegar uma empresa, pega uma empresa ruim aí, por exemplo, que muita gente está investindo hoje em dia, principalmente iniciantes. Se eu descer aqui, ó, só de ver o tanto de prejuízo que a empresa está tendo, eu não iria me tornar sócio dessa empresa. Então eu nem precisaria ir no site de RI da Via Varejo para entender que não é um bom negócio. Significa que todo mundo que investir na Via Varejo vai ter prejuízo, não vai conseguir ter resultado? Não. Mas eu acho que o passado, ele deixa pistas, então não tem como ninguém prever o futuro, mas aqui a gente consegue avaliar o que a empresa tem feito nos últimos anos. E se ela está dando tanto prejuízo assim, significa que ela não está conseguindo administrar bem o negócio que ela tem em mãos. Então, para mim, eu ficaria de fora com certeza. E aqui um exemplo que eu poderia dar é do sócio majoritário. Não tem nenhum sócio majoritário relevante na companhia. O que isso para mim significa? Que ninguém está confiando nessa empresa e está disposto a ter 50% dela para arcar com os prejuízos ou os lucros que ela poderia ter. Então, eu não gosto também de empresas de varejo, comércio varejista. Não gosto, acho que tem baixa diferenciação. Mas aqui no site você pode fazer essas filtragens aqui, não só pelo setor, ó. Pega aqui todos os filtros. Você pode ver qual o segmento de listagem. Então, novo mercado é onde existe o maior nível de governança corporativa. Você pode ver o free float da empresa, o tag along, se tem ou não. Governo, que para mim também é uma
parada muito importante é ver que a empresa não tem participação nenhuma do governo, então já sairia fora. E aí, você tem todas as empresas aqui listadas, ó. Então acho que esse site aqui vai facilitar muito as suas análises e depois que você fizer essa análise, você tem que vir e consultar, por exemplo, o RI da empresa. Então joga o nome da empresa mais RI, e aqui no caso seria da Engie. Então o relatório estaria aqui, ó, você já viu, o resultado primeiro trimestre de 2020, relatório de sustentabilidade, tem vários dados aqui que são muito mais completos. Vai ter planilha, vai ter um monte de coisa, e aqui é onde de fato você vai entender o negócio. Então, utilize o Fundamentei como essa análise inicial e depois vai para o site de RI da empresa, que eu tenho certeza que você vai fazer um trabalho muito mais fácil, mais efetivo aí na análise de empresas que estão listadas na Bolsa de Valores. Então aqui esse site ainda tem fundos imobiliários, como eu falei, dá para você ver aqui vários fundos imobiliários. E é isso, como eu sempre costumo falar, pela quantidade de ativos que nós temos na Bolsa, são mais de 500 ativos aqui, ó, se você somar ações e fundos imobiliários. Se você vai escolher 10, 15, 20, você não pode escolher os melhores. Você tem que separar os piores e evitar investir nos piores. E em um site como o Fundamentei vai ser a melhor forma de você retirar aqueles que você não investiria de nenhuma forma. Então eu, por exemplo, não invisto em nenhuma empresa que tem participação do governo. Então eu poderia filtrar aqui e já tiraria umas 70, 50 ações da minha análise. Então acho que isso vai facilitar muito e vai ajudar muito a você ter escolhas melhores aí nos seus investimentos. Então é isso, se você tiver alguma dúvida, deixa um comentário, eu estou respondendo todo mundo. Se você quiser conhecer o meu curso completo, vou deixar um link aqui embaixo também, para ter meu acompanhamento aí na sua jornada até a liberdade financeira. E é isso, qualquer dúvida que tiver, só falar, se tiver algum comentário, sugestão, tamo aí. E qualquer dúvida, me chama. Não esqueça também de me seguir no Instagram, @pronto para investir, e consulta meu blog também, prontoprainvestir.com.br/blog. Tamo junto, galera. Valeu!